Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal, Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é dia 1º de agosto de 2021. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, versículo do 24 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no Evangelho do domingo passado, nós meditamos sobre a liturgia da igreja, nos trouxe o Evangelho de São João, com a multiplicação dos pães e dos peixes. O Evangelho do capítulo 6, versículo 1 até o versículo 15. Hoje nós estamos meditando o Evangelho do capítulo 6, do versículo 24 ao 35. E no meio desses dois evangelhos, que foi meditado no domingo passado, que é a multiplicação dos pães e do peixe, tem aquela passagem que Jesus manda os discípulos irem na frente na barca, no lago de Tiberíades ou no mar da Galileia, e Jesus vai caminhando sobre as águas. Aqui no Evangelho de hoje, Jesus já está no outro lado, E aí quando a multidão percebe que Jesus não está ali, nem os discípulos, então eles pegam a barca também e vão atrás de Jesus. E ficam perguntando: Senhor, quando tu chegastes aqui? E Jesus vai falar sabendo do que eles estavam atrás. Eles não entenderam o sinal verdadeiro da multiplicação dos pães e dos peixes, o qual, nesse discurso do pão da vida, que irá se estender todo esse capítulo 6 do Evangelho de São João, eles estão à procura de saciar a sua fome corporal, porque acharam bom comer de graça, Quem é que não gosta de comer de graça? E assim também essa multidão que foi saciada com os pães e os peixes. O Evangelho fala que foram 5.000 homens. E aí muitas pessoas dizem: não, olha, Jesus fez os milagres porque ele gosta dos pobres, aqueles que passam fome. Eu acredito que pelo Evangelho de hoje, não é esse o sinal que Jesus quer mostrar. Porque aqui ele vai dizer: estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos.
Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois é este a quem o Pai marcou com o seu selo. Quem é que verdadeiramente dá o pão da vida? É o próprio Cristo. Foi ele o enviado de Deus, o seu Filho amado, o qual Deus enviou para saciar não o nosso corpo, mas o pão da vida que Jesus oferece não é o pão dessa vida terrena, mas é o pão que alimenta a nossa alma para a vida eterna. Esse é o verdadeiro sinal que Jesus mostra ali, com o seu poder. É a sua multiplicação dos pães e dos peixes, é esse poder que Jesus tem. Jesus não quer alimentar o nosso corpo? Não. É por isso que Jesus rebate, porque comestes os pães e ficaram satisfeitos. Aí vão andar atrás de Jesus agora para comer de graça todos os dias. E muitas pessoas interpretam dessa forma o Evangelho. E continuam sem entender o Evangelho como essas pessoas que estavam ali e se saciaram, essas 5.000 pessoas que se saciaram e foram atrás desse alimento de graça, esse alimento gratuito. Falaram assim, não, vamos atrás de Jesus, que agora ninguém precisa fazer mais nada. Nós vamos comer de graça todo dia. E não é esse o sinal que Jesus quer mostrar. Ele quer mostrar que ele é o pão da vida. Como ele vai falar no final do Evangelho, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas não é essa sede, essa fome terrena que Jesus quer dar para cada um de nós. Mas é matar essa fome de Deus, essa fome de caminhar nos caminhos do Senhor, por saciar essa fome da vida eterna. É esse o verdadeiro sinal. É uma prefiguração da Eucaristia. É o próprio Cristo que se oferece como o pão verdadeiro, o pão descido no céu. E ali Jesus vai dizer, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É Jesus, é o Cristo, é a Eucaristia presente, o corpo e o sangue de Cristo, como o próprio Cristo vai dizer nas leituras seguintes do Evangelho, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não terá parte comigo. Meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira comida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, terá a vida eterna, não morrerá. Essa é a graça de Deus, é o verdadeiro alimento. O pão que foi enviado ao povo saído do Egito, aquelas pessoas que comeram maná morreram. Mas quem come do pão da vida, que é o Cristo, presente na Eucaristia, esse não morrerá jamais. A morte não é o fim, é o começo da vida eterna. Portanto, meus irmãos, que nós possamos nos alimentar diariamente, procurar o Cristo não para saciar a nossa barriga, mas para saciar a nossa alma, porque Ele é o verdadeiro alimento. É o pão vivo descido do céu. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. É esse o sinal verdadeiro que o Cristo quer nos mostrar. E é esse o alimento que alimenta a alma que o Cristo quer nos dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo para cada um de nós.